Eu vou falar dos 5 mitos do conflito entre Israel e o Hamas. Tem muita narrativa, tem muita história, tem muita desinformação circulando. É impossível a gente entender um conflito tão complexo sem entender os fatos, a história e a verdade. Nós temos que tirar a ideologia de lado para que a gente possa então compreender o que está acontecendo de verdade. Eu escolhi 5 das coisas que eu escuto muito se falar e que elas não fazem sentido quando a gente olha para a realidade. Então vamos lá, qual é o primeiro? Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo criada por Israel. Vamos ver se isso é verdade? Onde está a faixa de Gaza? Primeiro o Estado de Israel, né? Território aqui e aqui está a Cisjordânia. A faixa de Jordânia, a faixa de Gaza, ela tem 41. A faixa de Gaza, ela tem 41 quilômetros de extensão, né? E na sua distância maior, né, daqui até aqui, são 12 quilômetros. Aí a fronteira vai diminuindo e aqui nessa parte menor ela chega a 7 quilômetros dessa faixa de terra. Nem sempre o território de Gaza e a população que vivia aqui foi governada e controlada pelos palestinos ou pelo Hamas. Os otomanos já ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos. Depois, em 1948, quando houve a partilha dos dois territórios, da criação dos dois territórios, isso daqui ficou com o Egito, que por um acaso tem fronteira aqui. O Egito então passou a controlar Gaza e aí, em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel assume o controle de Gaza e vai ficar em Gaza até 2005, quando se retira unilateralmente, retirando inclusive os israelenses, os judeus que viviam nessa região. Mais de 9.000 judeus foram retirados à força pela polícia e pelo exército de Israel para que não tivesse mais ocupação, presença e nenhuma residência, ninguém morando ali. E aí, em 2005, quem assume o controle de Gaza é a autoridade palestina, governada então pelo Fatah. 2006 é feita uma eleição e quem ganha a eleição é o Hamas. Não com a maioria total dos votos, mas com uma maioria de votos. E aí o Hamas assume o comando de Gaza e depois, em 2007, ele faz uma grande limpeza na base da violência, perseguindo todos os seus opositores políticos e implementando a sua ditadura, o seu domínio total do território. Essa parte política eu ainda vou falar mais dela quando eu explicar outros mitos aqui no vídeo. Quando o Hamas assume o controle total dessa faixa de território da população, por ser uma organização terrorista que não reconhece, não aceita, não quer que Israel exista, ele parte para o ataque, ele usa esse território como base para bombardear, para jogar morteiros, para invadir, sequestrar pessoas. E Israel faz o quê? O que qualquer país faria numa situação de guerra com o seu vizinho. Fecha as suas fronteiras para evitar que os ataques cheguem, para evitar que existam invasões e assim por diante. Até aí não tem nenhuma novidade. Qualquer país que esteja em guerra com o seu vizinho fecha as fronteiras. As fronteiras da Rússia com a Ucrânia são fechadas. As fronteiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul são super fechadas. Tem uma zona desmilitarizada com um vácuo no meio para que nada atravesse de um lado para o outro. É absolutamente natural e normal que países em guerra, inimigos, territórios inimigos em guerra, vão ter a sua fronteira fechada, por segurança, por separação, para que você não continue vivendo em guerra o tempo inteiro. Então, até aí não tem nada de diferente e anormal, dado o contexto do que está acontecendo aqui. Agora que vocês entenderam um pouco do contexto e das transformações aqui, vamos voltar ao mito. Isso seria, alguns chamam que isso daqui de uma prisão a céu aberto. O que é uma prisão? Ninguém entra e ninguém sai. Não é isso que acontece. Por quê? Existem passagens aqui em Israel onde 20.000 palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam. Existe uma outra entrada aqui de Israel que por volta de 8, 9 mil caminhões por mês entram e saem em tempos de normalidade, de não guerra. Quando nós temos um período de guerra, por razões óbvias, a fronteira é fechada. E aí
A pergunta, quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas, pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela natureza do que ele é, uma organização terrorista que quer aterrorizar e guerrear eternamente para sempre, atacando civis e inocentes. E aí vejam o seguinte, então, esqueçam Israel, vamos supor que vocês não aceitam esse argumento, Israel é inimigo do Hamas e de Gaza, então Israel está causando isso. Vamos olhar para o óbvio. Quem faz fronteira com Gaza é o Egito. Então o Egito não abre as suas fronteiras. O Egito é um país árabe, o Egito é um país muçulmano, como a população de Gaza, árabe e muçulmana, não está em guerra com Hamas, não tem um conflito histórico e antigo com Israel e o povo judeu. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Porque o Egito sabe com quem ele está lidando, o Egito não quer lidar com problemas, ameaças, perigo, contrabando, não quer lidar com uma organização criminosa que ocupa Gaza. Então, falar que isso daqui é uma prisão ao ar livre, se essa prisão existe, é só por causa do Hamas. E lembrem-se, esqueçam Israel. Por que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito sabe que o problema é o Hamas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Egito, em 2014 e 2015, ele entrou dentro de Gaza para destruir e demolir residências que estavam próximas da fronteira para criar um tampão, um vácuo, um espaço para que os terroristas do Hamas não estivessem tão próximos da fronteira, para criar uma zona de buffer, de separação. O Hamas fechou as portas desta prisão e se trancou lá dentro com 2 milhões de reféns, que são os palestinos. Vamos ao segundo mito, que diz que o terrorismo, especialmente o do Hamas, é apenas um produto, uma consequência de um ciclo de violência, das ações de Israel, do conflito já existente. Dentro dessa lógica, se pinta o terrorismo como um ato de vingança emocionalmente motivado. Então são pessoas frustradas, fragilizadas, que não têm outra alternativa a não ser usar a violência máxima e absurda. Só que não é assim que funciona o Hamas. O Hamas é uma organização com líderes que comandam, organizam, criaram uma ideologia. E esses líderes, eles não estão ali no sofrimento. Aliás, eles nem vivem em Gaza. Eles estão de fora, em outros lugares, coordenando a ação de pessoas que, essas sim, são vítimas de uma ideologia que acabam comprando essa situação e são convencidas e levadas a fazer isso. O Hamas e os seus líderes, eles fazem um cálculo racional muito óbvio de custo e benefício do uso do terrorismo, do uso da ação terrorista. É muito fácil para eles desperdiçarem a vidas de palestinos que estão numa situação difícil, que foram cooptados por essa ideologia radical. E eles usam essas pessoas sem nenhuma preocupação. Então, para eles é super fácil, super efetivo, de longe, recrutando essas pessoas e usando elas. E não podemos esquecer, o Hamas é uma organização que tem como objetivo a destruição total do Estado de Israel. Ele nasceu, ele vive com essa função e com esse objetivo. E o terrorismo é uma ferramenta para os líderes do Hamas para atingir os seus objetivos. Quais são esses objetivos? Primeiro, causar uma reação exagerada por parte de Israel, levar o público israelense, a população israelense, a uma posição de rejeição extrema, para que não exista a paz, para que eles estejam cansados de tanta violência e abdiquem das chances da paz e adotem uma posição rígida e dura contra um projeto de paz. Então, ele tem o objetivo de afetar a opinião pública israelense, assustando, amedrontando, tem o objetivo de mudar a percepção dos israelenses para que não se tenha mais conversa, mais diálogo, e aí ele ganha, porque ele vive da guerra, ele vive do combate armado, ele vive dessa tal resistência que ele chama. E aí uma outra coisa óbvia, uma vez que ele vive da guerra e ele quer destruir qualquer tentativa de paz,
todos os momentos na história que se chegou perto de algum acordo de paz ou se começou uma conversa de paz, o Hamas entra em ação. O Hamas e qualquer grupo terrorista, porque o objetivo deles é que a guerra continue para sempre. Então ele vai destruir o processo da conversa, do diálogo e da paz. Neste momento não foi diferente. O que estava acontecendo geopoliticamente na região? A Arábia Saudita estava em vias de assinar um acordo de paz com Israel. A Arábia Saudita é o país mais importante para o mundo islâmico, porque detém os lugares mais sagrados do mundo islâmico. Se a Arábia Saudita normalizar suas relações com Israel, o Hamas perde o seu motivo de existência, porque mais gente está fazendo a paz com Israel. Então, fica óbvio quais são os objetivos do Hamas. Um último ponto é que se o Hamas inicia o confronto, se ele inicia briga, guerra, ele vai conseguir trazer mais apoiadores para a sua causa. Porque uma vez que você deu o início de um confronto, haverá a reação do seu inimigo, haverá a reação do lado de Israel. E a reação vai ser um grande mobilizador dos palestinos olharem e falarem: nós estamos em guerra, quem que nos representa na guerra? O senhor da guerra, aquele que lidera a guerra, aquele que inicia a guerra, aquele que vive da guerra, no caso o Hamas. Então o Hamas ele ganha de todas as pontas, promovendo, fazendo o terrorismo. É muito fácil da gente ver isso. Muita gente me pergunta, mas por que tantos vídeos, Rock, sobre o que está acontecendo? O Hamas quer se autoincriminar? Não, na lógica do Hamas, na lógica terrorista, na lógica que eu estou explicando para vocês, quanto mais vídeos, mais chocante vai ser. Mais Israel vai precisar responder, vai se sentir ferido, ameaçado, amedrontado, assustado e mais vai querer justiça. E quanto mais resposta tiver, quem ganha? O Hamas, porque a violência continua e ele é o representante da violência. Ele precisa disseminar essas imagens, ele precisa mostrar que a guerra está viva. Uma pausa, pessoal, antes da gente entrar no mito número 3, eu preciso trazer aqui o nosso apoiador que permite que a gente esteja produzindo esse conteúdo gratuito para todos vocês, é Insider. Então dá uma olhada aqui no site deles, usem o cupom ROCK12. Sem a Insider, sem esse apoio, seria muito difícil da gente estar entregando conteúdo sério, com pesquisa, sem fake news, sem desinformação, sem guerra de narrativa e ideológica. Estou tentando trazer aqui mais conhecimento para que a gente tenha mais racionalidade e menos paixão num tema tão complicado, complexo, difícil, com tantos anos de história para ser entendido. Quer nos apoiar? Dá uma olhada no site da Insider. Eu estou usando uma das camisetas, a Tech T-shirt, muitos de vocês já conhecem. Vale a pena. ROCK12 é o cupom de desconto. Vamos voltar para o terceiro mito. Agora que eu expliquei para vocês o que é o Hamas, como funciona, quais são os seus métodos, isso nos traz ao terceiro mito, que diz o seguinte: Hamas e Palestina são a mesma coisa. E tem dois tipos de pessoas que acreditam nisso. Aqueles que são extremos defensores de Israel, falam que o Hamas e os palestinos são a mesma coisa, e aqueles que são extremos defensores da Palestina acham que a causa do Hamas é a causa dos palestinos. Isso demonstra um profundo desconhecimento da política interna palestina. Não é a política de Israel, não é o conflito entre Israel e os palestinos, é a política doméstica palestina. Tanto para aqueles que defendem o povo palestino, querem defender e defendem erradamente o Hamas, quanto para aqueles que acham que o problema do Hamas é o problema dos palestinos e da causa palestina e assim por diante. Então, o que é o Hamas? É um grupo radical islâmico formado em 1987, depois da primeira intifada, e ele é um braço, uma ramificação da Irmandade Muçulmana, que é um grupo sediado no Egito. Em 2005, quando Israel sai unilateralmente de Gaza, a autoridade palestina fica no poder um pouco até que nós temos eleições internas dos palestinos. E aí são dois grupos, um deles é o Fatah e outro é o Hamas. Quem ganha a eleição é o Hamas, com 44% dos votos. Mas o Fatah não fica tão atrás assim.
ele fica com 41% dos votos. Percebe que o Hamas ele não tem sequer a maioria, ele tem apenas uma pluralidade para formar um governo. Mas o Hamas, não satisfeito com a sua vitória, parte para o seu modus operandi natural, que é a violência. E ele persegue e mata todos os políticos do Fatah de dentro de Gaza e começa a controlar Gaza na base da força, desrespeitando as próprias eleições que eles mesmos ganharam, configurando uma verdadeira ditadura. Da onde? Somente de Gaza. Hamas controla só Gaza e o Fatah controla a outra parte onde está localizada a população palestina, que é a Cisjordânia. Vejam o seguinte, os próprios palestinos estão não só divididos em dois territórios, mas divididos politicamente. Fatah administra 3 milhões de pessoas, 3 milhões de palestinos na Cisjordânia, e o Hamas, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de palestinos aqui em Gaza. Rapidamente, para explicar o que é o Fatah. É um grupo político que representa os palestinos, nacionalista, porém laico, secular, diferente do Hamas, que é religioso. E os principais nomes que a gente sempre escuta falar da autoridade palestina são do Fatah, como Yasser Arafat e Mahmoud Abbas. O cerne de toda a questão aqui é que os objetivos do Hamas não são os mesmos da população de Gaza, muito menos dos palestinos como um todo. Para vocês terem uma ideia, 54% dos palestinos em Gaza dizem ter medo de criticar o Hamas. Uma outra pesquisa, em 2022, diz que 53% dos palestinos de Gaza concordam que o Hamas deveria parar de pedir a destruição de Israel. Uma terceira pesquisa, em 2022, diz que 71% dos palestinos em Gaza acreditam que o Hamas e as suas instituições são muito corruptas. Além disso, tem vários outros relatórios de organizações internacionais que investigam abusos de direitos humanos, como o Human Rights Watch, que diz que o Hamas abusa da sua população. E a gente não tem como medir o apoio da população na realidade, na prática, porque é uma ditadura, não tem mais eleição. As pessoas não têm voz, elas não têm como lutar contra o Hamas. Então, se você defende o Hamas e acha que você está defendendo os palestinos, primeiro você deveria perguntar para os palestinos o que eles acham do Hamas, todos eles. E aí a resposta pode te frustrar. E depois, se você acha que a solução do problema com os palestinos é simplesmente acabar com o Hamas, não vai resolver o resto do conflito. Mas Hamas e palestinos não são a mesma coisa. Vamos ao quarto mito. E ele diz o seguinte: Israel é o único obstáculo para que os palestinos tenham o seu Estado. Para explicar esse mito, nós temos que voltar no tempo. E eu já falei muitas vezes para vocês que no começo da história do conflito, quando surge a criação do Estado de Israel, a partilha da ONU, você não tinha tanto um conflito entre israelenses e palestinos. O conflito ele era árabe-israelense. A identidade árabe era maior do que os movimentos nacionalistas específicos. Na verdade, muitos que viviam nessa região se consideravam, eram árabes e se consideravam sírios, por exemplo. Outros eram de outros lugares. E quando acontece a criação do Estado de Israel, depois da partilha da ONU, os países árabes não aceitam e declaram guerra aos judeus na região. Não porque eles estavam preocupados e queriam criar um Estado para os palestinos, simplesmente porque eles não queriam que aquela terra ficasse com nenhum outro povo. Eles queriam aquela terra para eles mesmos. Cada um dos países árabes próximos da região, onde estavam sendo criados os dois estados, estavam preocupados em abocanhar a maior quantidade de terra possível para o seu estado. Tanto que a Jordânia acaba ocupando a Cisjordânia inteira e o Egito vai ocupar Gaza inteiro. Então, os países árabes tiveram sob o controle, durante muito tempo, de territórios
que eram supostamente para ser o Estado palestino. Se eles estavam tão preocupados com os palestinos, por que naquele momento eles não criaram um Estado palestino? Porque na verdade esse não era o objetivo. E infelizmente para os palestinos, Israel é só um dos seus inimigos. Os palestinos têm vários outros obstáculos e vários outros inimigos, inclusive os seus povos irmãos, os seus vizinhos árabes e muçulmanos. E exatamente o que eu mostrei para vocês aqui da fronteira de Gaza com o Egito é um exemplo real, até os dias de hoje, da postura dos países árabes em relação não só ao Hamas, mas aos palestinos também, de muitas maneiras. Ou seja, deixa eu reforçar isso daqui para vocês porque é muito importante, muito claro e muito óbvio. Os próprios países árabes, Egito, Jordânia, quando estiveram com o controle dessa terra, desses territórios aqui, que são o que seria o suposto Estado palestino, eles não deram esse território para os palestinos, eles não criaram o Estado palestino, eles não fizeram nada disso. E assim, isso daqui, se você deixasse livre, os estados árabes iam brigar entre eles para ocupar e controlar esse território. Hoje não mais. E eles também não acreditam mais que Israel seja o problema. Tanto não acreditam que cada vez mais países árabes estão assinando acordos de paz e normalização com Israel. Egito tem, Jordânia já tinha, agora os acordos de Abraão, que tem Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão, todos normalizaram as suas relações com Israel. E o que eu já comentei, a joia da coroa, o país mais importante do mundo islâmico e árabe, talvez, a Arábia Saudita estava em vias de assinar e o Hamas fez de tudo para impedir. Por fim, o quinto mito, muitos dizem que Israel não quer a paz. Para eu explicar isso, nós temos que voltar no tempo desde as primeiras propostas de criação de dois estados, dois espaços separados para que esses dois povos convivessem em paz nessa mesma região. Um estado para o povo judeu e um estado para os árabes, muçulmanos, palestinos que viviam ali. A primeira vez que essa solução foi ventilada foi em 1937, com a Comissão Peel, liderada pelos ingleses que controlavam a região. E aí eles propuseram dois estados, sendo 80% do território para os palestinos, árabes palestinos, e 20% para os judeus, para um Estado de Israel. Os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram. A segunda vez que uma iniciativa surgiu para criar dois estados foi com a ONU, em 47 e 48. A ONU demarcou todo o território, viu onde viviam a maioria da população de cada um dos lados e desenhou as fronteiras, criando dois estados. Os judeus aceitaram a partilha, aceitaram a divisão e os palestinos e os países árabes não aceitaram, declarando guerra e atacando Israel, até que, depois do resultado dessa guerra, a Jordânia conquista e ocupa a Cisjordânia. A terceira vez que uma proposta surgiu foi após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Israel conquistou o resultado da guerra, da sua vitória na guerra, conquistou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Mas, em busca de uma paz, Israel ofereceu devolver os territórios para a criação do Estado palestino. E aí veio a resposta da Liga Árabe, o famoso comunicado dos 3 nãos. Não para a paz com Israel, não para o reconhecimento de Israel e não para negociações com Israel. A quarta vez acontece mais para frente, no ano 2000, quando o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, junto com o líder dos palestinos, Yasser Arafat, e o presidente americano Bill Clinton, na reunião de Camp David, nos Estados Unidos, ficam 14 dias negociando e chegam a uma proposta para a criação de 2 estados, e o primeiro-ministro de Israel oferece toda a faixa de Gaza, 94% da Cisjordânia e ainda Jerusalém, metade de Jerusalém, como a capital do novo Estado palestino. E Arafat não só
recusa, como inicia a segunda intifada atacando Israel. Em 2008, nós temos uma nova oferta israelense. Dessa vez o primeiro-ministro de Israel coloca para o líder palestino Mahmoud Abbas um novo acordo de paz e é recusado novamente. Vale lembrar que entre esse período, em 2005, Israel se retira de Gaza unilateralmente, retira todos os judeus que estavam vivendo ali naquele território. Ou seja, está mais do que claro que Israel quer a paz e continua tentando a paz. São diferentes períodos da história, 5 vezes que propostas reais, sinceras, foram feitas para que os palestinos tivessem um Estado nos territórios, desde o começo que são entendidos para serem os territórios de um Estado palestino. Os pequenos obstáculos que ainda existem, alguns não tão pequenos, outros maiores hoje em dia, eles podem ser superados se houver alguém com interesse real de negociar e alcançar a paz. O ponto é que nenhuma organização terrorista vai querer isso. E muitos dos líderes palestinos, mesmo aqueles que não são terroristas, até agora não tiveram talvez a legitimidade, a coragem ou a vontade de levar isso adiante. Não podemos esquecer que isso daqui não envolve, às vezes, só os palestinos. Quando a gente fala da capital, por exemplo, Jerusalém, envolve todo o mundo islâmico e talvez eles não tenham nem como negociar pelos outros. Enfim, espero que vocês tenham entendido alguns desses mitos. Existem vários outros, eu não vou conseguir finalizar ou terminar de falar disso, mas esses são 5 importantes.